Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. Como será a experiência de como cristãos sermos cheios da plenitude e do poder do Espírito Santo? Essa é a experiência que o Espírito Santo promove à igreja, a todos aqueles que são nascidos de novo, aqueles que compreenderam a ação do Espírito. Conforme João, em 7,39, ele diz que o Espírito Santo ainda não fora dado, porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. E o próprio Cristo prometeu essa promessa do Pai, e quando ele estivesse com o Pai e recebesse essa promessa, enviaria. E a sua tristeza se converteria em alegria, porque a tristeza da ausência de Cristo seria convertida em alegria pela presença do Espírito Santo. Mas como receber o batismo no Espírito Santo? Nós iremos tratar neste vídeo sobre como pregar no poder do Espírito, sobre o que é a plenitude do Espírito e sobre o ensino do apóstolo Paulo sobre o Espírito Santo. Quais eram as fontes que o apóstolo Paulo dispunha em sua época para ministrar não só a Apolo e aos Efésios, mas a todos até alcançar a nós nos dias de hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. Por isso, fique conosco até o final para que nós possamos também relatar um pouco sobre o encontro que o apóstolo Paulo teve com crentes de Éfeso que não conheciam o Espírito Santo, que era necessário receber o Espírito e os dons, ou seja, receber o revestimento do Espírito Santo para o ministério, para fazer a obra de Deus. E tudo isso está inserido na lição da Escola Bíblica Dominical sobre o apóstolo Paulo, onde, na lição de número 6, iremos estudar sobre Paulo no poder do Espírito Santo. Paulo era um fariseu zeloso que excedia os da sua nação, que teve um encontro com Jesus Cristo enquanto ia buscar cristãos para prenderem e também consentia na morte daqueles que tiravam a vida dos cristãos. Se você quer saber se Paulo realmente matava os cristãos ou não com suas próprias mãos, nós temos um vídeo no nosso canal que fala sobre isso. Então, acessa lá para nós descobrirmos. O apóstolo Paulo trouxe, sim, ensinamento sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a descida do Espírito Santo, sobre o batismo. Paulo comunicava, ou seja, ensinava sobre os dons e a manutenção desses dons na igreja. O apóstolo Paulo tinha um profundo conhecimento da fé judaica, por ser um fariseu zeloso da lei. O apóstolo Paulo teve a experiência sobrenatural de Cristo aparecer para ele no caminho de Damasco, e Ananias foi enviado para recuperar a cegueira de Paulo por causa da presença do Senhor, e também ele foi cheio, batizado no Espírito Santo. Logo que foi batizado no Espírito Santo, o apóstolo Paulo teve as características de quem é batizado no Espírito Santo. Na plenitude do Espírito, esses crentes, agora cheios do poder, sentem vontade de anunciar a mensagem daquilo com o qual foram impactados. E Paulo vai logo, em Damasco ainda, na sinagoga, pregar aos judeus, resistindo a eles e dizendo para eles que Jesus Cristo é o Messias das Escrituras judaicas. Porém, como todo bom obreiro e influenciador das Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo, assim como todos nós, devemos e precisamos e necessitamos, pelo Espírito Santo, de passar pelos desertos espirituais para sermos capacitados por Deus. E assim termos algum tipo de reconhecimento por aqueles que sabem que houve de fato uma mudança de vida, houve fé, houve uma preparação. E agora Paulo, assim como todos os cristãos que passam por esses processos e não passam à frente desses processos, estão capacitados por Deus para fazer a obra do Senhor e pregar também sobre aquilo que é bíblico, mas que também viveram e tiveram essa experiência plena sobre as suas vidas. A primeira menção de Paulo pregando a Jesus Cristo está em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo 20, que diz: "E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus." Quando Paulo, de perseguidor, torna agora a ser perseguido, e isso por causa da sua mensagem, pregava Jesus Cristo. Qual a importância de um pregador pregar no poder do Espírito?
Quando o pregador prega no poder do Espírito, a sua profundidade bíblica será muito maior, a sua ousadia de enfrentar o que tiver pela sua frente, a fim de abrir as portas da palavra e anunciar a Cristo, é coisa estrondosa. Não é coisa de novos convertidos, é coisa de quem anda no poder do Espírito. A eficácia da mensagem que é pregada, ela tem um impacto mais forte nos corações. Não porque o pregador está tentando manifestar alguma coisa que ele diga ser poder, mas pelo poder da palavra. A palavra pregada com ousadia, com coragem e com alguém que anda na plenitude do Espírito e deixa com que os dons do Espírito Santo na sua vida se desenvolvam a cada dia, faz com que este pregador ele seja alguém que tem uma desenvoltura e um alcance maior através das Escrituras por causa do poder, da sua coragem, da sua ousadia e de pregar a Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu com Paulo. Logo no início, ele estava agora cheio do poder, tinha sim um certo conhecimento, mas lhes faltava algumas experiências, lhes faltava alguns ensinamentos diretamente dados por revelações para que esse ensino, que é fundacional para a igreja, fosse exposto pelo apóstolo nas suas 13 cartas. Por isso que o Senhor o conduz pelo Espírito ao deserto para ser treinado pelo Senhor. Antes de falar da outra característica do pregador que prega no poder do Espírito, eu quero convidar você a ser um dos inscritos do nosso canal, ativando o sino para receber as notificações de cada vídeo que nós estivermos postando aqui. Uma das características mais importantes do anunciador das boas notícias de salvação é que ele tem ousadia para sair e pregar. Foi o que aconteceu com Paulo, que em Atos capítulo 13, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para esta obra e eles começaram algumas poucas viagens. A primeira viagem missionária, houve um pequeno confronto entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos, Paulo não o considerando ainda apto ou capacitado para isso, ou provavelmente o próprio Marcos teve medo e deu uma recuada, porque não era, vamos dizer assim, o tempo dele ir para esta viagem. As viagens missionárias de Paulo, elas foram de forma gradativa, aumentando a sua extensão. A primeira, ele entra por Derbe, vai a poucas cidades, volta a Antioquia da Síria, que era a base missionária dos cristãos, onde eles foram primeiramente chamados de cristãos. E logo na segunda viagem, Paulo vai mais à Ásia, e aonde fica Éfeso. E na terceira viagem missionária, Paulo vai mais além ainda. Aquele que é cheio do Espírito Santo, para ele não existem barreiras ou lugares específicos que ele queira ou goste de pregar. Simplesmente ele tem um chamado, uma vocação e sai a fim de anunciar a Jesus Cristo e este crucificado. Agora conta para nós aí nos comentários, eu quero saber de forma bem sucinta, como foi a sua experiência do batismo no Espírito Santo. Conta para nós aí nos comentários, eu desejo saber um pouco sobre isso. Nós sabemos que a presença do Espírito Santo está disponível a todos aqueles que creem. Essa é a promessa do Senhor. O batismo do Espírito Santo também está disponível para todos aqueles que creem. Os dons espirituais basicamente podem ser divididos em dons gerais e em dons específicos no sentido da liderança da igreja. Os dons ministeriais seriam dons específicos para a liderança da igreja e os demais dons que também a liderança também recebe seriam os dons gerais de toda a comunidade cristã. Tanto a presença do Espírito que nos sela, nos conserva, nos encaminha até a glória, até a nossa ressurreição, está disponível a todo aquele que crê, depois que o véu do templo se rasgou e agora a presença da arca foi aberta para o mundo todo. E Pedro, em Atos capítulo 2, quando aconteceu os dois grandes mistérios, que é a inauguração da igreja com a presença e o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo junto com ele, trazendo os dons espirituais para capacitar a igreja. O Paracleto é aquele que anda do lado para ajudar no ministério. Então o Espírito Santo é a presença imanente e invisível de Deus, capacitando os cristãos para fazer a vontade de Deus. Mas como você, que não é batizado no Espírito Santo, pode receber o batismo no Espírito Santo?
Basicamente, 2 ou 3 coisas você precisa ter. Primeiro, você precisa ser alguém que creu em Jesus Cristo de verdade, arrependeu-se dos seus pecados e agora, pela presença do Espírito Santo, foi regenerado e é uma nova criatura. As coisas velhas, mundanas, se passaram e agora você é uma pessoa completamente transformada pela presença de Deus sobre a sua vida. Onde o próprio Cristo, em João 17, mostra isso. E viremos a Ele e faremos nele morada. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Pedro nos chama de pedras desse edifício, dessa casa espiritual que é a igreja. E agora, nós sendo casa de Deus e o Espírito de Deus, o Espírito Santo habitando dentro de nós, o batismo no Espírito Santo ou o batismo no fogo, que o próprio João Batista, aquele que pregou o batismo nas águas, que é o batismo para o arrependimento, ele diz, virá um aí, que é antes de mim, e ele virá depois de mim, que eu não sou digno nem de abaixando-me desatar as correias das suas alparcas e as carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E para se receber o batismo no Espírito Santo, é preciso você crer. Crer em Jesus Cristo, crer na presença do Espírito Santo e entender que há uma necessidade de uma capacitação para se fazer a obra do Senhor. Esse revestimento nos traz dons espirituais para fazermos aquilo que o homem natural não consegue fazer, anunciar a mensagem do Senhor. E como já falei, o pregador que tem a ousadia do Espírito Santo, ele tem mais eficácia na obra de Deus. Então, se você não é batizado no Espírito Santo e é uma nova criatura, busque a Deus. A soberania de Deus também entra em ação para o momento certo, para o tempo certo, e mostre para Deus, que Deus já sabe todas as coisas, o seu desejo de fazer a obra de Deus, de fazer a vontade de Deus. São muitos os relatos de pessoas que foram batizadas na hora do batismo nas águas, que foram batizadas enquanto dormiam, que foram batizadas depois de anos e anos pedindo, décadas pedindo a Deus, e Deus não fazia. De repente, a soberania de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus visitou aquela pessoa e ela foi cheia do Espírito Santo. Não confunda a presença do Espírito Santo com ser revestido do Espírito Santo. Todo aquele que aceita Jesus Cristo, ele recebe a presença do Espírito Santo. O ser de Deus habita dentro destes. Mas a plenitude, mais o poder, o revestimento, o batismo com ou batismo no Espírito Santo é o recebimento dessa capacitação, dessa unção para uma missão sobrenatural, que é basicamente pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, chegando a Éfeso, deixou Priscila e Áquila nessa cidade, enquanto ele partiu para a Síria e também para Jerusalém. Nessa cidade, Priscila e Áquila viram que havia um pregador eloquente, um ensinador das Sagradas Escrituras, chamado Apolo, de Alexandria. Ou seja, em Alexandria, ao norte da África, lá no Egito, Apolo ele tinha toda a influência também helênica, porém dos Ptolomeus, que eram amigos dos judeus, diferente dos Seleucidas lá na Síria, que se tornaram inimigos dos judeus, vindo a surgir Judas Macabeus, os Macabeus e, consequentemente, fariseus e saduceus. Mas, nos concentrando em Apolo, esse Apolo, ele foi ensinado melhor, como diz o texto de Atos 18 e o versículo 26, que ele começou a falar ousadamente. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ou seja, o Apolo, o pregador, ele não tinha ainda o conhecimento da necessidade de receber o revestimento do Espírito. Ele conhecia o batismo apenas do arrependimento. Ou seja, Apolo estava ali ganhando almas, pregando que é necessário se arrepender e vir para Cristo. Ele conhecia Cristo. Ele conhecia a doutrina de Cristo, mas ele não compreendia muito bem o resultado da ressurreição e da subida de Cristo aos céus, que foi derramar sobre a igreja, enviar sobre a igreja o Espírito e o revestimento desse Espírito. E ele, recebendo essa instrução de Priscila e Áquila, diz a Escritura no versículo 28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo.
E agora, Apolo está mais capacitado ainda no ensino. E há uma necessidade muito grande de nós ensinarmos sobre o Espírito, a pessoa do Espírito, o batismo do Espírito, para que haja fome, sede e desejo com as pessoas de serem revestidas do Espírito Santo. Não importa qual a idade, para que se receba o batismo do Espírito, mas há uma necessidade, nós entendemos, de ensinarmos mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Se você quer saber mais em detalhes, vídeos com estudos sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre uma vida de santidade no Espírito Santo, nós deixaremos logo aqui em cima nos cards e também no final deste vídeo, vídeos relacionados sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque o resultado do ensino sobre o Espírito Santo é este. Atos, capítulo 19. Paulo, depois de mais uma viagem missionária, volta para Éfeso novamente e ele encontra ali 12 discípulos de Jesus Cristo. E a pergunta de Paulo, provavelmente por perceber que lhes faltava algo, havia uma necessidade de algo a mais na vida deles, Paulo pergunta a eles: vós já recebestes o Espírito Santo quando crestes? E a resposta deles foi: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Em que sois batizados então? No batismo de João. E o apóstolo Paulo vai explicar a eles que certamente João batizou com o batismo do arrependimento, para que aqueles que crescem após o Senhor Jesus Cristo. Mas, e todos aqueles que ouviam Paulo foram batizados. Eles receberam o Espírito de Deus, ou melhor, o revestimento do Espírito Santo de Deus, e falavam em línguas, que é uma evidência física de que há dons espirituais sobre aquelas pessoas. Então temos agora 12 pessoas que foram instruídas que é possível eles receberem também o revestimento do Espírito Santo, e eles creram, logicamente, e quando creram, Paulo impôs as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus havia prometido ao povo de Israel a volta da glória ou da presença do Espírito Santo para a nação de Israel. A plenitude ou a abertura desse leque para os gentios foi confirmada por Pedro em Atos capítulo 2, quando ele cita Joel, que há de ser que toda carne, ou seja, toda pessoa, até que não seja judeu, receba o batismo do Espírito Santo. Pedro ele foi convencido em Atos capítulo 10 pela revelação e também por Cornélio, que recebeu o Espírito Santo. Jesus Cristo falou para Nicodemos em João capítulo 3 que o Espírito sopra onde quer e não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Jesus estava falando para um exclusivista judeu que o Espírito Santo não está contido eticamente em uma nação. O Espírito Santo ele sopra onde quer, ele salva, ele está no mundo para convencer do pecado, da justiça e do juízo, e de salvar também pessoas que não são de uma nação específica, como são os judeus. E essa promessa da volta do Espírito Santo, ela é cumprida na plenitude da igreja e também do retorno de Israel para com o Senhor, quando, conforme o próprio Paulo diz, todo Israel será salvo. Em Zacarias capítulo 14, o espírito de súplicas virá sobre eles, eles se humilharão diante do Senhor. E cumpre-se o que diz em Ezequiel 37, quando fala que sopra espírito sobre eles e se pôs de pé um exército grande em extremo. Veja que a necessidade da ação do Espírito Santo, que para o apóstolo Paulo, o Espírito Santo está relacionado à presença de Deus sobre o seu povo, mas também à ação de Deus através da igreja por meio dos dons espirituais, quando ele fala sobre o Espírito opera em 1 Coríntios capítulo 12. E para nós finalizarmos, porque temos outros vídeos que falam sobre dons do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo, eu quero ler Efésios capítulo 5 e versículo 18, texto tão célebre e conhecido por todos os cristãos: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui ele faz um contraponto, mostrando para nós que o homem natural, ele se enche daquilo que é carnal, porém o homem espiritual, ele anda na plenitude do Espírito. Uma vida transformada, regenerada e que anseia por viver na direção do Espírito, assim como o apóstolo Paulo viveu. Então, não perca tempo.
Deseje, busque, deixe o Espírito Santo moldar os seus dons espirituais, porque o Senhor é Senhor da igreja, continua no controle de todas as coisas. E o meu desejo é que o Deus Todo-Poderoso lhe abençoe. E pedindo a sua contribuição, peço que você compartilhe este vídeo, não esquecendo do seu like, que isso se torna muito importante para nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você não é batizado no Espírito Santo, que o Senhor Deus use da sua graça, lhe revista do poder para a obra e para o ministério.